Oi, galera, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Eu tô com um ícone aqui com a gente, a Amanda, que é uma das minhas melhores amigas. E eu tô muito feliz dela estar aqui e pode se apresentar pra galera. Meu nome é Amanda, eu tenho 26 anos, eu nasci no interior do Rio, mas morei a vida inteira aqui em São José. Mas tem uma alma carioca. A gente estudou junto desde 10 anos de idade, sexto ano até ensino médio. Aí a Amanda é um gênio, tá, gente? Isso não sou eu que tô falando, é a realidade. Não, e eu acho muito legal, tipo, a gente vai conversar hoje um pouco, que ela tava meio assim, nossa, que tema que a gente vai falar, não sei o quê. E aí uma coisa que eu sempre trago os convidados aqui pra falar um pouco da experiência deles de vida. Então, às vezes, cada um se encaixa num tema. E eu acho que seria legal você falar sobre decidir o que você quer pro futuro e conciliar a sua vida, tipo, seus horários, se organizar pra isso. Como que se organiza, assim? Bom, eu sempre tive muito definido o que eu queria pra minha vida, né? Acho que desde os 13 anos, eu decidi, assim, profissionalmente o que eu gostaria. Eu lembro disso. No caso, eu vou falar pro pessoal, né? Vou contar pra galera. Com uns 13 anos, eu decidi que eu queria ser perita criminal. E aí, eu tava no primeiro ano do ensino médio, né? E aí, eu comecei a focar minha vida pra isso, porque eu já tinha decidido o que eu queria e falei, eu vou conseguir. E aí, né, muitos anos depois... Não, detalhe, ele entrou com 16 anos na USP, né? Foi. Entrou com 16 anos na USP, assim, o nível da pessoa. Porque eu com 13, né, que eu decidi, assim, né, eu descobri a profissão. A sua vocação, assim, né? Eu descobri a profissão, falei, não, é isso que eu quero. Aí me formei no ensino médio com 16 anos e eu prestei vestibular pra USP, passei de primeira e em 2015 comecei. Aí em 2015 eu comecei na faculdade, me formei em 2018. 2019 entrei no mestrado, aí veio pandemia, né, tudo mais. Aí durante a pandemia eu comecei a estudar para concurso e fui estudando, foquei bastante e fui fazendo todos que tinham possíveis pelo Brasil. Não, isso é uma outra coisa também, que você viaja pra... Só vou ligar aqui. Tá. Mas você viaja pra caramba. Gente, a Amanda, juro, cada hora ela tá num canto. Tipo assim, uma hora ela tá em Goiás, outra hora ela tá em Fortaleza, no Rio, cada hora num canto. Porque quando a gente decide, né, ficar dependendo de concurso público, aí você tem que ir atrás e tentando até você conseguir, né? E aí, só ano passado eu fui pra Curitiba, fui pra Recife, fui pra Goiânia fazer uma etapa e fui pra Belo Horizonte agora no começo do ano. Então... É tranquilo. Não, mas o bom é também que você vai conhecer as cidades, né? É bom. Conhecer os lugares. Não dá muito tempo de passear, né? Porque como eu vou focada em fazer a prova, às vezes eu vou, por exemplo, a prova geralmente é de domingo, aí eu vou na sexta. Aí sábado eu passo fazendo revisão, domingo já faço a prova e depois volto. Então dá muito pra passear, não dá tanto tempo assim, mas pelo menos eu conheço bastante lugares. Muitos lugares. Não, e é muito legal você falar também como é que é, tipo, a sua organização. Desde o começo você sabia que você queria concurso. Sim. Desde que você entrou na faculdade. Sim, e desde antes, né? Porque a perícia, ela é mais por concurso, né? O perito criminal oficial, ele é somente por concurso público que faz. Então eu tive que fazer uma faculdade para conseguir depois entrar na faculdade, no concurso, pela faculdade que eu escolhi, né? O concurso. Aí eu escolhi Química, fui fazer Química na USP de Ribeirão, que lá tem habilitação em Química Forense, que é uma área mais voltada... Nossa, eu não sabia disso. Aí lá tem a habilitação, tinha habilitação em ambiental, aí tem só o bacharel, tem biotecnologia e forense, que aí a gente tinha aula mais específica. Eu tive direito, eu tive criminalística, eu tive ciências forenses. Gente, eu sou amiga dela 50 anos, eu tô descobrindo. Tive biologia molecular forense, biologia molecular forense experimental. Eu pensei que você estudava, tipo assim, que era, não que era específica, entendeu? Tipo, é porque tem a grade geral, né, da química e tem as disciplinas específicas da forense. E aí é bom que já prepara pro concurso, né? Muita matéria de base, assim, de criminalística, medicina legal, que precisa pro concurso, eu aprendi muito na faculdade já, né? E você tem uma boa base, né? Sim, lá foi ótimo eu ter feito essa habilitação, né?
E aí foi isso, né? A faculdade eu já estava focada e quando eu acabei a faculdade, porque é muita coisa para estudar, né? Na faculdade eu só queria me formar. E aí depois, durante a pandemia, eu foquei mais em concurso e estudar específico, voltado para concurso e fui prestando Brasil afora. Sim. E como é que é para você, tipo, primeiro, como que foi a questão de você se organizar de horários, assim, de você tem alguma rotina? Tinha, desde a época na faculdade, uma rotina de estudo específica para isso, tipo, de estudar as questões, essas coisas? Não. Então, durante a faculdade, eu estudava mais as disciplinas que eu tinha na aula mesmo, que era criminalística, ciências forenses, aí eu estudava, né, pra prova, normal, igual na época da escola. E que eu estudei específico para concurso mesmo, aí foi depois, foi durante a pandemia, que eu tinha mais tempo, né. Aí eu estudava, meus horários são meio malucos. Nossa, assim. Realmente. Mas eu era meio noturna, assim, aí eu estudava das... O horário que a gente tava acordando, a Amanda tava indo dormir. Eu estudava das 4 da tarde às 4 da manhã. Era esse o horário, eu parava só pra comer. Assim, eu almoçava e começava a estudar. Aí eu estudava diretão, assim, às vezes comia em frente ao computador mesmo. Tipo, lanche, janta. Sim. Aí quando era 4 horas da manhã, eu parava e ia dormir. Aí eu dormia também, assim, sem ter hora pra acordar, sem despertador. Dormia bastante, mas aí quando eu acordava, eu já comia, já começava a voltar a estudar de novo. Não, e é interessante isso de você ver o que funciona pra você, né? Sim. Porque às vezes a pessoa, tipo, cria uma rotina baseada em outra pessoa que não funciona pra ela. Tipo, eu sei que tem muita gente que fala, que acorda às 4 da manhã, né? Sim, e, tipo, não funcionaria pra você nessa rotina. Eu sou uma pessoa, assim, né, que eu não consigo acordar cedo pra estudar ou pra ir pra academia. Eu fiquei acordando cedo quando eu tava treinando pro TAF. Eu acordava 4h40 da manhã pra correr. Também tem isso, né? Vou explicar o que é o TAF. O TAF é o teste físico da polícia que tem, né? É uma das etapas do concurso. Então, quando eu passei pra João Pessoa, pra PCPB, aí eu tive que fazer um TAF, que é correr 2 km em 12 minutos. E aí eu treinava a corrida, aí eu tinha que acordar 4h40 da manhã, mas aí era um foco, né, específico para aquilo. Mas para eu acordar, por exemplo, hoje, eu vou acordar 5 horas da manhã, 6 horas da manhã pra ir pra academia. Não vou. Eu tentei fazer isso hoje. E ela é super fit. Mas, inclusive, eu sempre falo pras pessoas quando eu vou correr e tal, super de prova, que a Amanda é minha maior incentivadora, meu exemplo, minha inspiração. Porque foi você que começou, tipo assim, quando era tudo mato. Você fazia participação de prova de corrida, eu lembro que você postava, você conversava, falava assim, a gente vai ter tal prova, tal dia. E eu achava muito legal. Aí você me convidou algum dia, aí não deu certo, só que eu falei, não. Tipo, é que você não tinha, acho que, treinado tanto, você começou a treinar mais perto da data, aí você falou, eu consegui, você também consegue. Aí eu fiz a mesma coisa e deu certo. O TAF foi em abril, não vou lembrar direito, acho que foi em abril, eu comecei a treinar em janeiro, assim, foram poucos meses, eu não corria, acho que nem 1.500 metros, aí eu tive que correr 2 km em 12 minutos, né? Mas aí eu fui treinando e deu certo, né? E você pegou gosto também, né? Você sempre gostou de esporte? Sim, sempre gostei de esportes. Na época da faculdade era mais fácil de conciliar também, eu treinava bastante, além da... Ela treinava vôlei, gente. Nossa, na época da faculdade eu era muito esportista. Nossa, era mesmo? Eu treinava. Você era da equipe, não era? Eu treinava umas 5 horas por dia, gente. Eu fazia vôlei, fazia handball. Aí teve uma época que eu fazia atletismo. Aí eu ainda ia pra academia. Você era a equipe olímpica da faculdade representante. Não, quando tinha competição, não tinha ninguém pra jogar, eu ia jogar até tênis de mesa. Eu ia jogar tudo. E eu ainda ia pra academia fazer musculação e ainda fazer aula, tipo assim, de dança, de zumba, de circuito funcional. Nossa, e eu lembro que antes, quando a gente tava na escola, você sempre me chamava pros negócios que tinha assim, na academia. A Amanda sempre foi da academia, do esporte. Eu gosto bastante. Aí agora eu tô só na musculação mesmo e corrida de vez em quando, né? Mas isso ajudou também na prova, né? Tipo, ou não? Nas provas que você fazia também tinha essa questão física, né? Tem. O concurso de São Paulo não teve teste físico, na verdade foi uma prova oral que teve. E o teste físico geralmente na academia de polícia, que é depois que passa no concurso, aí tem as aulas e tem o TAF depois.
Mas é bom pra auxiliar nos estudos também, né? O exercício físico ajuda bastante. Você sentia isso, assim? Tipo, Sim. Você sente, assim? Ajuda. Eu só tive que parar um pouco na época da prova oral, que eu tava estudando ano passado. Porque aí eu comecei a me sentir culpada de estar indo na academia e perdendo tempo, Sério? sabe? Porque a prova oral, vou explicar pra você. Esperava a galera. O concurso público da Polícia Civil de São Paulo tem uma etapa que é a de prova oral. E é uma banca de 4 delegados que eles perguntam pra você na hora, né, matérias. Aí eu tive direito, criminalística, informática e português. Eram 4 disciplinas, 4 perguntas de cada. E é um mundo, né? Por exemplo, português. Pode ser qualquer coisa. E aí era muita coisa pra estudar, muita coisa. Eu saí do meu emprego. É tipo um vestibular, só que com outras matérias específicas. Isso, Só que aí ficam 4 delegados na sua frente e te perguntam, você tem que responder na hora. Lata, assim. Aí eu saí do meu emprego porque eu tentei conciliar, né, o emprego com os estudos da prova oral, mas não consegui. Aí eu precisei, assim, né, foi difícil tomar essa decisão, mas eu acabei saindo para poder priorizar aquilo que eu queria. Porque que era o seu objetivo, né? Que era o meu objetivo desde sempre. Então eu pensava assim, é melhor eu continuar no emprego que eu tô ganhando pouco, e vou deixar de estudar para uma coisa que eu quero desde sempre, que é o meu foco, objetivo, né? Então eu falei, não, eu pensei bastante, tomei uma decisão consciente, né, de sair do meu trabalho que eu tava, para poder focar 100% na prova oral, porque era aquilo que eu sempre quis e era a minha oportunidade. Se eu não passasse, porque já tinha feito a etapa objetiva, a etapa discursiva, aí tem a parte de investigação social e a prova oral. Então, depois da prova oral, acabou, sabe? É a última etapa. Não tem mais nada pra você fazer depois. Então, era aquilo ou era aquilo. Ou eu passava ou não passava. Era a minha chance ali. Eu falei, não, vou agarrar 100% e deu tudo certo, graças a Deus. E ela passou, e ela é uma milionária de dinheiro. Deu tudo certo. Então, vamos... Nossa, eu conheci antes da fama, sucesso de milhões. Sim. Desde o começo, né, amiga? Não, mas é muito legal isso, tipo, em questão de amizade. É muito legal você ver, tipo assim, quando você é amigo de alguém há muitos anos, tipo, principalmente nessa fase de infância, adolescência até vida adulta, é muito legal você ver o crescimento da pessoa. As mudanças de fase, as conquistas, né? Tipo, e de você ver a pessoa sonhando desde o começo, tipo, nossa, eu quero muito fazer tal coisa, eu quero muito viver isso, eu conseguir isso. E a pessoa conseguir, gente, é muito incrível, legal, né? Isso. Tipo, eu falei, quando ela contou pra mim, foi tipo assim, como se fosse comigo. Fiquei super feliz, eu fiquei, nossa. Porque é legal você ver todo o processo que a pessoa passou e você ver ela conquistando aquilo que ela queria, entendeu? É muito bom. São muitos anos, né? Se dedicando àquilo, a faculdade inteira. Depois dos anos de estudos, né? De meses, anos que o concurseiro passa estudando, focado naquilo. Então, e foram muitas reprovações antes, né? Então, é muito difícil. Tem gente que fala assim, faz o concurso, já reprova e desanima, né? Eu falo, gente, o concurso você tem que manter, só não passa quem desiste, sabe? Você tem que manter, você tem que continuar estudando, focar até dar certo, porque uma hora vai dar certo. E até passar no que você quer também, tipo, porque às vezes, tipo, tem gente que tudo bem, quer passar em qualquer coisa, tipo, só quer passar no concurso, e tem gente que quer um específico, você queria um específico. Então, tipo, às vezes acontece, já tem outros amigos também, que passaram até em outros concursos, mas continuaram focados naquilo que eles queriam. Então, tipo, com você foi a mesma coisa. Sim, eu, por exemplo, eu passei aqui em São Paulo, mas vão vir outros, né, tipo, do Sul, tem a Polícia Federal também, que é um sonho, né? Todo mundo... É o meu sonho. Mas vamos ver, aí eu vou continuar focada. Não, mas eu acho que também dá um boost de confiança, assim, né? Tipo, você fala, cara, eu sou capaz, consegui. Com certeza, acho que no TAF da Polícia da Paraíba foi muito isso, sabe? Eu tava sofrendo muito pra treinar a corrida, porque pra mim é muito difícil. Eu sempre fui do esporte, mas a corrida em si, eu nunca tive muita facilidade. Pelo contrário, sempre tive muita dificuldade.
Então, eu treinava, nossa, no treino eu chorava, assim, sabe? Eu não vou conseguir. E, sabe, era muito ruim, uma sensação de que você não vai conseguir. E aí eu treinava. E aí cheguei lá, eu fiz, sabe, assim, eu nem lembro direito, parece que passou tão rápido. Porque a parte do treino é mais difícil do que você ir lá e fazer, sabe? O dia da prova é o de menos. E é porque é rapidinho preparo, também, né? são 12 minutos. O preparo, os meses que você leva se preparando é muito pior, né? O processo é muito mais difícil. Sim. Então eu chorava achando que eu não ia passar e quando eu cheguei lá, consegui, fiz. Nossa, foi uma felicidade de saber, eu sou capaz, eu consegui. E tipo, de valer a pena o seu esforço, né? Sim, Tipo, você vê o fruto, o resultado daquilo. Não, porque é muito difícil o processo. Tanto a corrida, né, mas é uma parte física, quanto o dos estudos, né? Dá pra fazer um paralelo. Porque os estudos também são meses se preparando e o dia da prova são 4 horinhas de prova, 5 horas de prova. Então você vai lá e você vai utilizar o seu conhecimento, tudo aquilo que você aprendeu em anos de estudo, né? Sim. Então o processo de aprender é muito mais complexo, mais difícil do que a prova em si. É verdade. E como é que é pra você a parte, tipo, psicológica? Porque, tipo assim, às vezes eu tô de perto, eu sei que você é muito inteligente, que você, tipo, realmente se dedicava a estudar, mas só que às vezes tem muita gente que tem, tipo, é inteligente, é capaz e estuda e, tipo, não consegue por conta da parte psicológica, porque é uma coisa que pesa muito, porque às vezes a pessoa sabe aquilo, só que, tipo, ela não tá, tipo, ela tá meio instável, tá, não sei, tá com uma questão e aí às vezes não passa por isso. Sim, o psicológico é muito importante, porque quando tá abalado, a gente meio que trava a gente de fazer as coisas, né? Meio que é um pouco incapacitante, assim, a gente tende a se sabotar, né? Eu ficava pensando, eu não vou conseguir, aí eu ia lá e treinava, mas não vou conseguir. Aí na prova oral também, eu ficava, é a minha chance, sabe? A prova oral, que eu já tinha passado tudo, era a última fase, e aí eu ficava assim, meu Deus, eu não vou passar, mas eu continuava estudando, né? Acho que isso é importante, você não deixar aquilo te frear, sabe? Mesmo você... Aí eu pensava assim, né? Falei, não vou passar, mas aí eu ficava assim, não, eu só vou ficar triste depois que eu for reprovada, sabe? Assim, não, se eu for reprovada, deixa pra ficar triste depois, entendeu? Enquanto não for reprovado, tem uma chance, ainda tem chance, né? Aí eu pensava... não, vou conseguir, aí eu estudava. Aí quando eu tinha uma pergunta que eu não sabia ou que eu ia tentar falar, isso é muito ruim também, quando é uma coisa que você sabe e aí você não consegue falar, você não consegue expressar. Por exemplo, eu treinava com um aplicativo de pergunta, aí eu tinha o áudio, eles faziam perguntas assim, né? E aí era uma coisa que eu sabia, uma coisa fácil, uma coisa simples, e eu, na hora de falar, articular a ideia. De falar em voz alta, às vezes até em pensamento. Em pensamento flui. Tipo, eu dava resposta. Eu fluía muito na cabeça, mas na hora de falar é muito difícil. E só aqui em São Paulo que tem prova oral para os cargos sem ser de delegado. Que nos outros estados é só para delegado. Aqui em São Paulo é para o cargo de investigador, de escrivão, de perito, de médico legista, todos. Nossa. E aí me dava um medo, sabe, de não conseguir falar, na hora eu não conseguir expressar uma coisa que eu sabia que era fácil. E aí aquele negócio vai dando um desespero, mas eu falei, não, vou treinar. E aí eu treinava, falava, ficava o dia inteiro falando em voz alta, sozinha, parecendo uma louca. Mas não desistia. Você tem que continuar, não pode deixar a cabeça sabotar, né? Mesmo, às vezes eu ficava, ai meu Deus, se eu reprovava, é a minha chance, eu tenho que passar, eu tenho que, sabe, assim? Se impressionar, né? Tipo assim, tá na sua mão, assim, sabe? Você tem que, tá ali na sua mão, só depende de você. É muita pressão, né, psicológica, essa situação. Eu acho principalmente, tipo, de você pra você mesma, né? Porque você que sabe o que você tá passando, as coisas que você tá abrindo mão,
o quanto você tá se dedicando. Acho que só a pessoa, sabe? Ninguém, né? Mesmo se você... Acompanha, não é a mesma coisa. Mesmo uma família, sabe? Que tá ali junto, não sabe como é, sabe? A pressão de estar lá na hora da prova, né? De estar fazendo. Porque só você sabe que você sabe o que você não sabe, entendeu? E aí se cai uma pergunta que você não sabe, já era. É muito... Porque a prova oral é muito aleatório também, sabe? Você tem que ter sorte de saber de cair uma coisa que você sabe falar. Sim, exatamente. Porque, por exemplo, eu fui assistir algumas arguições. Tinha arguição que eu falava, que eu pensava assim, nossa, se fosse pra mim eu reprovava, sabe? Aí tinha outras que eu sabia todos. Aí é muito aleatório, tá? Você tem que ter um pouco de sorte, assim, né? Eu falo entre aspas porque eu também acredito que quando é pra ser, vai ser, sabe? Eu sou, não, se for pra ser, vai ser. Tipo, parece que tudo se alinha e dá certo. Sim, exatamente. No dia antes da prova, eu tava muito tensa, assim, eu chorei muito, sabe? Eu tava muito, muito nervosa. Mas eu rezei, falei, não, Deus, se for pra ser, vai ser. Aí eu dormi. Nem sei como eu consegui dormir. Mas eu dormi, acordei nervosa, mas assim... Focada. 100% focada. No dia até fui almoçar com uma amiga minha de São Paulo e ela foi com os amigos dela. E eu falei, ai gente, desculpa, eu não consegui falar porque assim, a minha cabeça tava assim, ó. Não tava com carisma agora. Eu comia assim, mas a minha cabeça tava lá longe, assim, sabe? Pensando na prova e pensando em pergunta e tentando decorar últimas coisinhas, assim. Porque caía, né, eu fiquei observando que caía, por exemplo, português, que era pronome de tratamento. Aí eu ficava tentando, tipo, sabe, decorar uma coisinha ou outra pra conseguir aquele pontinho. Mas deu tudo certo, graças a Deus. Ai, que legal. E como é que foi, tipo, a sensação de dar certo, assim, sabe? Tipo assim, de você ver os frutos mesmo do trabalho todo. Nossa, na verdade, eu acho que ainda não caiu a ficha. Vamos voltar aqui depois. Depois eu volto pra contar como foi. Não, acho que não caiu a ficha ainda, de verdade. Acho que, sabe assim, acho que quando eu estiver assinando lá a minha posse, minha nomeação, eu vou acreditar, vou botar minha roupinha aí, sim, meu uniforme de aluna. Aí acho que eu vou acreditar, porque agora parece um sonho, assim, tipo, passei, mas ainda... Você não tá vivendo aquilo ainda. Ainda não tô vivendo, mas deu certo, já tô aprovada, graças a Deus. E aí só depende agora da continuação. Né? E uma coisa, como você fazer pra conciliar o tempo? Porque assim, eu vejo várias diferentes pessoas falando, e uma coisa assim que eu vejo tipo, de fora da sua vida, que você conseguia conciliar bem até. Tipo, essa questão de estudar, mas de continuar tendo uma vida, tipo, ir na academia. Tipo, ela tá morando em Ribeirão. E aí, por enquanto, mas aí depois, tipo assim, você vinha pra cá algumas vezes, você conseguia, tipo, ter uma vida social, assim. Sim. E eu acho isso muito saudável também, porque eu vejo muitas pessoas que participam, estão estudando pra concurso e tudo mais, e que, tipo, abdica totalmente da vida. Então a vida da pessoa passa a girar em torno daquilo, o que eu acho, assim, gosto da minha cabeça, mas eu acho pior, porque a pressão se torna muito maior. Porque, tipo, você abriu mão de toda a sua vida, de tudo, pra estar ali. Então, se não dá certo do jeito que você quer, tipo, é muito mais frustrante, eu acho. Isso é verdade, sim, com certeza. Eu sempre tentei conciliar, né, a vida social, meus estudos. Nunca deixei de sair. Acho que tem muita gente que prega essa ideia de, tipo, você tem que abrir mão da sua família. Não pode nada. Você tem que abrir mão da sua família, de lazer, de sair. Eu fico assim, gente, não é muito saudável isso, né? Assim, às vezes pra alguém pode funcionar, mas pra mim, eu não via motivo. É que a mulher é super sociável, gosta de sair, ver gente. Eu não via motivo, sabe? Assim, não Só que eu acho que você conseguiu, tipo, vendo de fora, você conseguiu balancear bem, assim. Sim. Porque não era uma coisa, tipo, você, só saía e não estudava. Sim. E também não era uma coisa só, tipo, não estudava e não saía. Então você conseguia conciliar as duas coisas. Sim, porque não é assim também, sabe, gente? Abdicar 100% da sua vida, de todas as outras coisas, pra viver aquilo. Também não tem essa necessidade. Tem tempo. Se você for se preparar, estudar com antecedência, dá tempo de fazer tudo. Se você se organizar, né? Exatamente. Se você organizar, estuda
todos os dias da semana. Não tem por que você não ver um amigo no final de semana, ou almoçar em família, ou viajar para um casamento, sabe? Eu nunca vi essa necessidade de abdicar de tudo, porque nunca achei que precisei, sabe? Eu sempre consegui dar conta de estudo, de matéria, assim, mas, bom... E funcionou, né? Tipo assim, pra você. Eu acho que você conseguiu. Como foi pra você, tipo, encontrar esse equilíbrio? Foi uma coisa natural? Eu acho que eu nunca fiquei me programando, assim, de horário, porque eu não sou muito pontual, né? Como você É verdade, porque a gente é amiga. Eu não sou muito pontual. A gente marca, tipo, as duas. E aí a gente sabe que a gente vai chegar 2h30, 3 horas. Né? Como diz minha amiga, pontualmente meia hora atrasada. Exato. Então, eu nunca tive assim, de tal hora, vou estudar tal matéria. Eu tentei fazer isso uma época da pandemia até. De tal hora, 2 horas pra tal matéria, 2 horas pra tal matéria, 2 horas pra tal matéria. Não funcionava, porque às vezes você tava no meio de uma aula, no meio de uma aula, no meio de um exercício, e você não tem que interromper o raciocínio pra começar outra matéria. Assim, eu fui assim do meu feeling mesmo, sabe? De estudar o que eu achava que eu tinha mais necessidade. Aí quando eu queria descansar a mente, né? Porque às vezes tinha umas matérias que são mais pesadas, mais densas. Então aí quando eu queria descansar a mente, eu ia pra uma matéria que eu gostava mais, tipo matemática. Tem raciocínio lógico, né? Aí, por exemplo, eu ia estudar raciocínio lógico, porque pra mim é uma matéria leve, que eu aprendi Nossa, rápido. até hoje eu não sei raciocínio lógico. Tipo assim, é raciocínio lógico de concurso, a gente não de prova de criança. De prova de criança eu sei. Não, nossa, eu acho muito difícil, é muito difícil. Eu amava, eu usava isso pra descansar a minha mente. Então, gente, só um parênteses, que a Amanda me dava aula de matemática no ensino médio. É verdade. Se eu tenho diploma de ensino médio, é graças a ela. Júlio, nossa, muito obrigada. Tô aqui publicamente agradecendo. Mas é uma coisa que pra você é natural. E eu acho isso muito importante, de você entender o que você é naturalmente bom. Porque eu acho que vai ter, naturalmente, alguma matéria que você vai se identificar mais. Em qualquer que seja, tipo curso, vestibular, concurso. Vai ter alguma matéria que pra você é mais tranquilo. E aí eu acho bom, tipo, você saber, porque aí na hora de relaxar dá pra você focar mais. Sim, é uma estratégia, né, que eu usava para poder descansar a minha mente, para relaxar, que era uma coisa que eu gostava. Eu fazia exercício para ficar mais tranquilo, e as outras que eu não gostava tanto, aí eu tentava focar, assistir uma aula só, ou 2 aulas, porque era muito pesado, assim, né, de aprender. Então eu tentava, o que eu tinha mais dificuldade, eu tentava prestar mais atenção, e isso é tipo o começo, né, as primeiras matérias. E como eu parava às 4 da manhã, aí eu deixava as mais tranquilas pro final, né? Então isso ajuda você a ter tempo de estudo, sem ficar muito cansado, né? Sem ficar muito tenso. Foco. Porque se você estudar cansado, também não adianta. É igual aquele negócio que a gente falou já, a pessoa que abdica de tudo, de sair, não sabe. E eu acho que é a mesma coisa com vestibular, porque pra mim o concurso é muito parecido à energia de vestibular. Sim, Porque, tipo, o seu futuro depende disso, depende de estudo, depende de rotina, depende de disciplina e depende de você ter foco. Porque, tipo, por exemplo, o vestibular que é super concorrido de medicina, a pessoa tem, tipo assim, nem todo mundo tem esse foco. Se a pessoa tem o foco, ela vai aguentar por, tipo, muito tempo até passar. É a mesma coisa do concurso. Se a pessoa não tem, tipo, vai tentar, não vai dar certo, a pessoa, eu queria ter passado de primeira, não vou tentar mais. Tem que tentar, porque não pode parar, não pode desistir, porque a reprovação é certa, concurso é assim. Reprovação é certa, eu amo isso. O concurso, quem passa de primeira é uma exceção da exceção, assim, é muito raro. O que você tem que focar e persistir ali naquilo que você quer, e às vezes passa 1 ano, passa 2 anos, igual medicina também, realmente, é muito difícil. Às vezes a pessoa faz 1 ano, 2 anos, 3 anos de cursinho até passar. Realmente é muito difícil.
Mas se é o foco da... É esse que eu acho que é o ponto. Tipo, se é o seu foco real, tipo, não, eu realmente quero muito isso. Tipo, você queria isso desde sempre. Então, tipo, eu acho que isso também dá uma força interior pra pessoa conseguir, tipo, não sei explicar, é tipo uma coisa de dentro, assim, sabe? Que te faz persistir, fala, não vou desistir agora. Tipo, olha tudo que eu já percorri, tipo, não vou largar agora. Não pode desistir na primeira dificuldade. Você tem que persistir. Se o seu foco é aquilo, tem que ir até o final até conseguir, porque uma hora vai dar certo. Daí uma pergunta. Na hora é certo, né? Como que isso tudo mudou, tipo, moldou você? Porque, assim, eu acho que, naturalmente, as coisas que acontecem na vida, né? Tipo, os processos que a gente vive vão mudando a gente. Sim. E como que isso, tipo, essa questão de ter que manter o foco, de ter que trabalhar a sua mente, de ter que, sabe? De ter essa atenção constante com você mesmo, de tipo, saber o momento de puxar mais, falar, não, preciso estudar mais, e de ser mais tranquila, tipo, preciso ficar mais calma. Eu acho que isso vem muito da experiência, sabe? É muito da maturidade mesmo que a gente vai adquirindo, né, ao longo da vida. Acho que eu passei muito nova, né, na faculdade, 16 anos. Gente, ela era um bebê. Você era um bebê, amiga. Você tinha 16 anos. Sim. Gente, com 16 anos ela passou na USP e mudou pra Ribeirão. Foi. Tipo, como? Fui morar sozinha lá em Ribeirão. É verdade. Mas é porque é isso. Tão adulta. É porque é exatamente isso. Era o meu foco conseguir o meu concurso público. E eu acho que desde aquela época você já era uma pessoa madura, tipo Sim. assim. Porque assim, tem gente com 16 anos que deslumbra. E tipo assim, você curtia, você vivia e tudo mais, você sim. viveu a experiência de universitária, assim, experiência universitária. Só que você tinha, desde aquela época, isso eu acho surreal, né? Tipo, parando pra pensar agora, você já tinha uma maturidade ali Sim, também. eu sempre achei assim. Que você foi muito madura pra minha idade. Sim, eu acho que realmente, acho que é muito fácil você se perder também, sabe? Quando não tem cabeça. Sim. Imagina, 16 anos, né? Então, numa faculdade. Em outra cidade, sozinha. Acho que você tem que ter muita cabeça, muita maturidade pra ter o foco e aquele objetivo certo, sabe? E continuar no caminho que você traçou ali, né? Tipo, exatamente, porque eu entrei já com o objetivo de me formar e ir pro meu concurso que eu queria, mas eu não deixei de aproveitar nenhum ela aproveitou momento, mesmo, sabe? Não deixei de aproveitar nada, eu vivi totalmente, né, a experiência de universitário, eu vivi tudo, assim. Aproveitei bastante, até depois que eu formei, eu fui 2019, ainda estava lá no mestrado, aí veio pandemia, que foi quando eu comecei a focar mais até 2019, nossa, eu aproveitei muito, eu aproveitei bastante, sem deixar, sabe, eu acho que tudo na hora certa, sabe, se você tá... E tendo consciência, equilíbrio, eu acho que tudo na vida é equilíbrio. Tipo, não precisa ser, nossa, abrir mão de tudo por uma coisa, sabe, tipo, você pode ser equilibrado, você pode fazer, tipo... Curtir a vida, sair com seus amigos. Tá na faculdade? Aproveite sua faculdade. Mas não larga a mão, né? Mas também estude, sabe? Exato. Passa na matéria, na disciplina, se forme. Compareça às aulas. Sim. Importante. Se forme mas mesmo assim não deixe de aproveitar, porque depois você vai se arrepender, sabe? Eu também fico assim, a pessoa que passa a faculdade inteira só estudando, sabe? Não aproveita nada pra conhecer, ter uma vida social. Também acho que depois ela pode se arrepender, sabe? Eu perdi os melhores anos da minha vida, sabe? De ficar romantizando o passado. Eu acho que também você tem que aproveitar tudo com equilíbrio. Estudar, mas também aproveitar, ter os seus amigos, ter uma vida social. Então... Ter uma vida saudável também, tipo, de fazer exercício. Eu acho que exercício físico, qualquer que seja a sua fase da vida, é muito importante. Ajuda muito também. E eu acho que ajuda muito psicologicamente também, né? Não só o seu corpo fisicamente, né? Mas... Então, eu treinava, né, o vôlei, o handball, então eu conheci pessoas também, sabe? Aumenta o seu círculo de amizade, aumenta muita experiência. Também o esporte em si, né? Ele é muito... bom para você lidar em equipe, aprender coisas, né? Então é um aprendizado muito além da parte física também, né? Sim, é verdade. E essa questão de que a gente estava falando, né? De
saber o que você quer também vai muito do autoconhecimento, né? Tipo assim, eu acho que a gente vê você contando um pouco da sua história, vê o quanto você se conhecia, assim, né? Você tinha esse olhar pra você, de saber, isso aqui é o que eu quero, isso aqui é o que, tipo, eu consigo fazer, isso aqui já não funciona tanto. Então, tipo, isso também é parte do processo, né? Sim. Então, é o processo de maturidade, aprendizado, né, que a gente vai passando. Passei pela faculdade, me diverti, aprendi, me formei, mas sempre sem perder o foco, né? Eu acho que isso é muito importante. Você fazer de tudo, mas tendo o foco ali lá na frente de que você quer aquilo e continuar seguindo o caminho certo, né? Não se desviar. Claro que pode mudar de ideia, né? Às vezes. E a vida só pode mudar. sim, às vezes você fala um caminho. eu podia ter chegado depois que eu me formei e falar, não é isso que eu quero ir pra área privada, sabe? Pode acontecer. Até porque você tá na faculdade, você vai conhecer outras coisas. Outras coisas que eu não conhecia antes. Mas acabou que ao contrário, eu percebi que era exatamente aquilo que eu queria mesmo desde antes. Que eu não queria ir para a área privada, né? Eu falei, não é isso mesmo que eu quero ir mesmo para o meu concurso público. E aí, continuei, né, no foco e nos estudos. Eu acho que depois, né, vai direcionando, né? Sim. Depois que forma, eu fui direcionando mais para o concurso, porque durante a faculdade é muito difícil você fazer a faculdade e estudar para o concurso, né? Acho que é mais difícil de conciliar. Então... Também dá, né? Eu acho que, tipo, eu vejo pessoas também que já começam a estudar desde essa época, que dependendo do que elas querem também, que, tipo, dá, mas também não dá pra exigir tanto, né? Tipo, sei lá, eu estudei por 4 anos em que eu tava na faculdade, não passei. Mas, tipo, você tinha outras prioridades no momento também, né? Não, a minha prioridade durante a faculdade era passar nas matérias, né? Me formar. Viver a vida ali, né? Tipo, porque é muita coisa, né? Pra você fazer a faculdade e também estudar. Tem gente que consegue, claro, mas como a minha faculdade já era voltada pra forense, então eu já tinha as disciplinas. Então meio que eu não estava estudando por fora, mas eu estava estudando de certa forma. Isso, de certa forma eu estava estudando para aquilo. Mas o foco maior foi depois que eu formei realmente. E aí fiz os concursos e no último, que foi o de São Paulo, aí eu tava trabalhando, e foi o que eu contei, eu tava trabalhando, mas aí eu refleti, acho que isso é muito, também que eu tava falando da maturidade, você ter foco naquilo que você quer. Então eu parei, refleti, falei, não, eu preciso tomar essa decisão, porque é o meu futuro. Se eu não conseguir agora, vai ser muito mais difícil eu conseguir depois. E, né, é essencial. Na hora, o que faz sentido, e assim, eu não me arrependo nem um pouco, assim, né, da Foi a decisão. escolha certa, né? Foi, com certeza, eu não me arrependo. Porque eu precisava daquilo pra conseguir focar. E eu acho isso muito corajoso também, de você, tipo, bater no peito e falar, não, realmente, eu preciso sair do meu trabalho pra continuar com esse sonho. Sim. E, tipo, de você ter a consciência disso e a coragem de dar esse passo, porque muitas vezes a pessoa não tem coragem também, tipo, fala, nossa, tô em essa decisão, não vou... Então, às vezes você perde uma oportunidade por ficar com medo, sabe? De perder aquilo que você já tá em segurança, né? Aquele emprego que você já tem. Você perde a oportunidade de agarrar uma coisa muito melhor. Então, eu parei, refleti, foi uma decisão difícil, mas eu falei, não, agora é o que eu preciso, porque é por pouco tempo, sabe? Eu saí em agosto, né? Eu falei, não, é por pouco tempo, a prova vai ser agora no final do ano. Então, é um pouco tempo, poucos meses de estudo focado, regrado, para eu conseguir o meu objetivo, que é o que eu queria. E foi exatamente assim, sabe? Eu saí, foquei 100%, aí eu abdiquei de tudo, abdiquei até da academia, porque era... É verdade, de tudo mesmo. De tudo mesmo, porque é uma etapa muito pesada, né? Psicologicamente e a matéria em si mesmo. E é interessante porque tem um prazo determinado também, tipo, você focou, tipo, deu tudo nisso, tipo, abdicou de tudo, mas porque tinha um prazo, não era uma coisa curto, muito definida. Tipo, poucos meses. E a prova foi em novembro, então eu fiquei em agosto, setembro, outubro, basicamente, só estudando, focada naquilo, sem fazer mais nada. E aí eu fiz a prova e deu certo, então
Porque Fica aí a dica. porque se eu continuasse estudando, vamos supor, eu não saísse do meu emprego porque eu tava trabalhando e eu não podia, né? Eu acho que eu ia deixar de estudar para o concurso para ganhar muito mais do que eu tava ganhando no meu trabalho. E que era, tipo, o que você queria, realmente. Não só por dinheiro, mas tipo, não só por dinheiro, porque era a carreira que eu quero, o concurso que eu quero. E às vezes as pessoas, né, por medo ou por alguma insegurança, deixam de tomar uma atitude porque estão ali num lugar mais confortável, mais seguro, sabe? Então acho que tem que pensar tem que ter muita maturidade, discernir isso na sua cabeça, isso, né? Tem que ter muito discernimento pra saber, pôr né? na balança e falar, não, é a hora de abrir mão de tudo. Exatamente. Ai, que legal. E você, no final de cada episódio, eu sempre deixa uma tarefa para as pessoas. Qual tarefa, tipo, uma dica, com base em tudo que a gente conversou, você deixa para as pessoas? Pensando rápido, assim. Foque nos seus objetivos e não deixa nada te atrapalhar, mesmo que seja muito difícil. Qualquer coisa, tanto de trabalho ou coisas além disso. Metas pessoais, né? Não deixa de seguir o seu objetivo. Se você tem um objetivo, foque nele, vá até o fim, não tenha medo, não desista, porque a hora que for pra ser, vai ser, tudo dá certo no final. Isso é e na hora que tem que dar certo. Sim. Se não deu certo é porque ainda não tá na hora. Nossa, gente, maravilhosa. Gente, não tem nem o que falar também. Acabou as palavras. Nossa, eu adorei muito você estar aqui. Nossa, demorou. Obrigada pelo gente, convite. Demorou pra alinhar as agendas. Sim. Faz tempo que eu quero trazer a Amanda, finalmente deu certo. E eu gostei muito dessa participação. Eu acho que vai ajudar muitas pessoas, porque tem muita gente que assiste, que faz concurso, que tá nessa fase de tipo vestibular, concurso público e tudo mais. E eu acho que ajuda e na vida mesmo. Eu acho que nem com relação ao concurso, de você discernir mesmo os seus objetivos, aquilo que você quer. E é isso, muito obrigada, muito obrigada. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem conversar sobre esse tema, pode mandar mensagem pra mim, pode mandar mensagem pra Amanda, pode conversar com ela, pedir dicas de concursos. E é isso, se vocês quiserem, se tiverem alguma ideia, sugestão de tema, pode mandar pra mim. Se quiser vir aqui conversar comigo também, pode vir, super bem-vindo. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.